O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: ouvi a parábola do semeador. Todo aquele que ouve a palavra do reino e não a compreende, vem o maligno e rouba o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. A semente que caiu em terreno pedregoso é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas ele não tem raiz em si mesmo. É de momento. Quando chega o sofrimento ou a perseguição por causa da palavra, ele desiste logo. A semente que caiu no meio dos espinhos é aquele que ouve a palavra, mas as preocupações do mundo e a ilusão da riqueza sufocam a palavra e ele não dá fruto. A semente que caiu em boa terra é aquele que ouve a palavra e a compreende. Esse produz fruto, um dá 100, outro 60 e outro 30. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Que as palavras do Santo Evangelho cancelem todos os nossos pecados. Amém. Mais uma vez, quero dar as boas-vindas a todos os nossos irmãos e irmãs que vieram de longe e de perto, que se encontram aqui na casa de nossa Mãe Maria, Nossa Senhora de Nazaré. A todos vocês, sintam-se acolhidos, acolhidas. Desde já contem com as nossas orações para que Nossa Senhora de Nazaré interceda junto a seu Filho Jesus por cada um de vocês. E a você que nos acompanha através da Rede Nazaré de televisão e também através da Rádio Web Basílica, a qual pode ser sintonizada através do portal basilicadenazaré.com.br, ou mesmo você pode instalar no seu celular ou tablet o aplicativo que já se encontra à sua disposição. A você e a sua família, o nosso muito obrigado pelo carinho da companhia, obrigado por estar rezando conosco. E a você que se encontra enfermo, convalescendo em sua casa, ou mesmo nos hospitais, contem com as nossas orações. Pode ter certeza que Deus jamais abandona ou esquece os seus filhos e filhas. Você que está enfermo, saiba que você é muito especial para Deus. E Deus, neste momento, Ele está aí, junto a você, te ajudando, para que a sua saúde volte ao normal e depois, com a saúde recuperada, possa vir aqui na casa de nossa Mãe Maria de Nazaré para agradecer mais essa graça alcançada em vossa vida. Irmãos e irmãs, a liturgia de hoje convida a cada um de nós a fazer a seguinte pergunta: o que se passa em meu coração? Certa vez, um senhor, já com seus 77 anos, ele morava numa espécie de colônia agrícola. Colônia agrícola era um lugarejo com mais ou menos umas 10 ou 15 casas, numa fazenda. Só que aquele senhor, ele morava sozinho, não tinha filhos, não tinha esposa, então praticamente era um solitário. E por causa do peso da idade, ele não conseguia trabalhar mais. Então ele vivia de doações, e ele saía pelas casas pedindo as coisas: arroz, feijão, pão, café,
açúcar, e todos o ajudavam. E todo aquele que o ajudava, ele dizia: o meu muito obrigado, e lembre-se, o que faz, faz para si mesmo. Porém, a dona da fazenda não gostava daquele senhor, porque ele já não trabalhava mais. Então era visto como uma espécie de estorvo. E o sonho dela era se ver livre daquele senhor. E um belo dia, ela teve uma ideia. Pensou: vou eliminar esse senhor de uma vez por todas da minha fazenda. E nunca mais vou escutar esta frase que ele vive dizendo: o que faz, faz para si mesmo. Então ela foi e preparou um delicioso bolo. Quando ela terminou de preparar o bolo, ela adicionou veneno e chamou aquele senhor para lhe dar o bolo de presente. Aquele senhor, voltando, todo alegre, e disse a ela: obrigado, a senhora se lembrou de mim e fez um bolo. Eu adoro comer bolo. Então ele, olhando para ela, disse a famosa frase: o que faz, faz para si mesmo. E ele saiu pela fazenda, exibindo aquele bolo como se fosse um troféu. Quando ele chegou à sua casa, eis que começou a cair um forte temporal. Mal ele conseguiu colocar o bolo em cima da mesa e, voltando para fechar a porta, eis que chega um jovem, desesperado, pedindo abrigo por causa da chuva. E aquele jovem então disse: poxa vida, a sua casa como é a primeira, então resolvi me esconder aqui por causa desse forte temporal. E aquele senhor bondoso então disse a ele: meu filho, você está com fome? E o jovem disse: sim, eu estou com muita fome. Então aquele senhor disse a ele: olha, a sua mãe preparou um delicioso bolo para mim, inclusive eu nem experimentei. Você quer um pedaço? E aquele jovem disse: claro que eu quero, afinal o bolo que a minha mãe faz, eu não consigo resistir. Então aquele senhor, pegando um prato, cortou uma fatia do bolo e deu para aquele jovem. O jovem começou a comer o bolo e já foi caindo desfalecido. Aquele senhor, desesperado, correndo pelo temporal, foi avisar a mãe dele sobre o que havia acontecido. E a mãe, desesperada, gritou: eu matei o meu filho, eu matei o meu filho. É isto, meu irmão, minha irmã, aquilo que nós fazemos para o nosso semelhante, nós estamos fazendo para nós mesmos. A liturgia da palavra de hoje, ela faz um convite a cada um de nós para refletirmos sobre as nossas ações, as nossas atitudes para conosco e para com o nosso próximo. Veja que na primeira leitura de hoje, Deus dá ao seu povo os 10 mandamentos, que na realidade são 613, são 613 prescrições, sendo 248 permissões e 365 proibições. Ou seja, para cada dia do ano havia uma proibição. Quando nós falamos no Decálogo, os 10 mandamentos, nós estamos falando do resumo da lei. Esta lei que Jesus depois vai resumi-la na lei do amor. O amor a Deus e o amor ao próximo. Por isso que toda boa ação ou má ação que eu faço para o meu próximo, eu estou fazendo para Deus e também para mim. E nós sabemos que a boa ação ou a má ação é fruto daquilo que se passa no meu coração. Afinal, como nós lemos no texto de Jeremias, capítulo 31, versículo 33, que Deus vai dizer: escreverei as minhas leis em vossos corações. A lei de Deus que foi escrita no nosso coração no dia em que nós fomos batizados.
no dia em que nós assumimos o nosso compromisso com Deus. Este compromisso que foi renovado através da recepção dos outros sacramentos. Portanto, meu irmão, minha irmã, olhando para a lei de Deus, os 10 mandamentos, os quais se resumem na lei do amor, é o momento de nós nos questionarmos como nós estamos vivenciando os sacramentos recebidos em nossa vida. Olhando para os 10 mandamentos, vamos notar que eles têm como ponto central o 5º mandamento, o respeito à vida. O Deus que nós acreditamos, o Deus que nós louvamos, é o Deus da vida, não é o Deus da morte, é aquele Deus que quer o nosso bem. Por isso que o 5º mandamento vai dizer: não matarás. Nós não temos o direito de tirar a nossa própria vida e também tirar a vida do nosso semelhante. Encontramos tantos irmãos e irmãs que estão pensando no suicídio, em tirar a própria vida, seja por uma desilusão, seja por causa da depressão. Não faça isso, meu irmão, não faça isso, minha irmã. Nós precisamos mudar de vida, mudar o nosso comportamento, abrir o nosso coração a Deus. Vemos tantas mães, tantos pais que estão cometendo o crime do aborto, seja tirando o feto ainda no ventre materno, mas também o chamado aborto da vida. Aqueles pais e mães que abandonam os vossos filhos, colocando-os nos abrigos, os abandonando. E a lei de Deus vem nos mostrar: o Deus que nós acreditamos é o Deus da vida, uma vida sem medida. Nós não temos o direito de atentar contra a nossa vida e nem a vida do nosso semelhante. O Evangelho de hoje também fala sobre o coração, e aqui o texto apresenta 4 tipos de coração. O coração fechado, que é aquele coração que fala que a semente da palavra de Deus, elas ficaram pelo caminho. Aqui o semeador é o próprio Cristo Jesus, e a semente é a palavra de Deus. Nós encontramos tantos irmãos e irmãs que estão com o coração fechado, o coração cerrado para acolher a palavra de Deus. Interessante que na proclamação do Santo Evangelho, nós fizemos 3 cruzinhas, uma na testa, uma na boca e outra sobre o coração. A cruzinha na testa significa que Deus deve abrir a minha mente para que eu possa compreender e entender a sua palavra. E uma vez que eu compreendo e entendo essa palavra, Deus agora vai soltar a minha língua para que eu possa proclamar essa palavra. E quando eu faço a cruzinha sobre o meu coração, eu estou pedindo para que Deus abra o meu coração para que eu possa vivenciar esta palavra. Portanto, este sinal que eu faço na testa, na boca e no coração, nós temos 3 verbos: compreender, proclamar e viver. Viver a palavra de Deus. Por isso que o meu coração deve estar sempre aberto. Depois, o segundo tipo de coração que o texto nos fala, aqui o coração significa o terreno onde a semente é lançada, fala do coração pedregoso, o terreno pedregoso. Este é o coração inconstante. Hoje está feliz, amanhã está alegre. Não é um coração fixo, um coração que está sempre voltado para o amor de Deus. Depois o terceiro tipo de terreno que o texto fala, que é o terreno onde a semente foi lançada e é um terreno cheio de espinho. Aqui fala do coração entregue aos bens materiais, entregue às riquezas. E por causa desses bens materiais, por causa desta riqueza que representam os espinhos que vão sufocar esta palavra, vão destruir esta palavra. Nós lendo a carta de São Paulo aos Colossenses, capítulo 3, versículo 2,
O apóstolo Paulo nos ensina que nós devemos aspirar às coisas do alto, às coisas de Deus, não às coisas deste mundo. Portanto, nós não podemos deixar com que o ter, o poder e o prazer sufoque essa palavra de Deus que foi gravada no nosso coração no dia do nosso batismo. E por fim, ele fala do terreno fértil, o terreno onde a semente caiu e deu muitos frutos, 100, 60 e 30, ou seja, a produção foi abundante. Aqui fala do coração acolhedor, do coração aberto, do coração misericordioso, um coração que não tem mágoa, um coração que não tem ressentimento, mas um coração misericordioso, um coração cheio de perdão. Hoje, sexta-feira, meu irmão, minha irmã, dia em que nós recordamos do Sagrado Coração de Jesus. O nosso coração precisa ser configurado como este quarto modelo que aparece no texto de hoje. O coração fértil, o coração acolhedor, onde a semente, a palavra de Deus caiu e vai produzir frutos. Para isso nós precisamos sempre repetir a jaculatória que nos ensina o apostolado da oração. Senhor Jesus Cristo, manso e humilde de coração, fazei o meu coração semelhante ao vosso.